Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez e agora a gente vai falar um pouquinho sobre um exemplo de procedimento operacional padrão. Muito simples, tá? Com informações básicas, como ele deve realmente ser. É claro, algumas informações dentro de um procedimento operacional padrão de uma indústria, por exemplo, pode conter fotos como torque de parafuso ou até como você deve executar aquilo na prática, mostrando movimentos de um profissional. O exemplo que nós trazemos aqui para vocês é mais simples, tá? A gente está levando em consideração a área da saúde para a explicação desse ponto, mas eu trouxe um template que vocês podem construir no Excel, tá? Nada muito sofisticado. Desde que você construa no Excel para impressão, você pode preencher à mão ou imprimir já realizado, não tem problema nenhum, tá? Já preenchido, você pode colocar da forma como se adequar à sua realidade, ao seu cenário. Ok? Se a gente for diretamente para o slide para abordar esse assunto, eu tenho lá quais são as informações comuns que eu devo preencher dentro de um procedimento operacional padrão. Tá, cabeçalho, como vocês já conhecem, então data, revisão, número, quem é o responsável, uma série de outras informações que nós nem colocamos aqui, mas que vocês claramente já têm noção de como executar, tá? Mas eu tenho como trabalhar as informações dentro. Então, por exemplo, o que? Tarefa, que nós vamos executar, onde nós vamos executar, então o local onde essa tarefa vai ser executada, quem é o responsável ou o cargo dos executantes, porque pode ter mais de um profissional responsável por isso, item de verificação, então as condições aí que devem ser atendidas, tá, para que a tarefa possa ser executada também, então é um outro ponto que deve estar contido na realidade, Como e quando, então, como é uma sequência, um relato aí das atividades de forma ordenada, tudo aquilo que nós chamamos de um processo para a execução do que está proposto. Item de controle, que é o resultado esperado, e anormalidades. Então, as anormalidades, muitos profissionais omitem, outros não dão tanta importância, mas é aquilo que você pode ter de informação do que está não adequado dentro do seu procedimento ou aquilo que foi resultado da execução do procedimento. Vamos dar uma olhada no exemplo e eu vou chegar nesse comentário específico, tá? Se eu olhar aqui, o exemplo de preenchimento de um procedimento operacional padrão, tá? Tomada de temperatura no hospital padrão SA, procedimento operacional, a data, eu coloquei aqui uma data aleatória, uma revisão, então 1.3, e eu tenho aqui um número X também para identificação, tá? Mas a tarefa, tomada de temperatura, executante auxiliar de enfermagem. Então eu já coloquei duas informações dentro de uma lacuna só, de um gap só. Carlos, mas posso fazer isso? Claro que pode, o procedimento operacional é seu. Existe um benchmark, existem boas práticas, mas você que vai acabar determinando isso. Resultados esperados, então medidas acuradas com índice de erro menor do que 1% e registro preciso, tá? Um índice de erro também menor do que 1%. Lembra daquilo que eu estou comentando com vocês? Nós falamos lá sobre definição operacional. Eu preciso de valores, tá? Eu gosto de trabalhar com algo mensurável. Isso é de extrema importância e é algo que vale muito a pena vocês prestarem atenção, porque caso contrário fica muito subjetivo aquilo que nós estamos mensurando, aquilo que nós estamos coletando para certificar de que está certo ou não, tá? Se você puder sempre trabalhar com características mensuráveis, seria o adequado. Preparação dos materiais, então, por exemplo, bandeja contendo termômetro, frasco com álcool, algodão iodado, gaze seca, caneta, folha de registro e etc. Tudo que é necessário para eu executar a tarefa que está aqui, logo na primeira lacuna, tá? Cuidados necessários, então nunca iniciar o procedimento sem conferir antes a temperatura, já marcada pelo termômetro. Como que eu faria esse procedimento operacional? Se fosse possível, em checklist, tá? Eu posso fazer aí com um tablet, um profissional ir checando, dando check em todas as informações que ele está executando no momento, para não errar, não ter perigo de pular alguma atividade, ou até, se for o caso, fazer a impressão toda vez que isso acontecer. O que pode ser é que, assim, no caso de uma tomada de temperatura, acontece muitas vezes ao longo de um dia, tá? Então isso fica até inviável nós fazermos várias impressões e etc. Ah, Carlos, dá para executar então vários checklists numa folha só? Dá também. Eu preciso criar um jeito de evitar que esses problemas aconteçam, tá? Ah, mas Carlos, você comentou que um profissional pode sair do procedimento operacional?
Pode. E aí cabe a nós, profissionais de Lean Six Sigma, observar depois e falar assim, não, está bem, ok, ele está executando, mas faz sentido e tudo bem. Ou não, ele está executando, mas está errado, a tarefa é comprometedora, tá? Então você medir a temperatura antes e não checando, por exemplo, a temperatura no termômetro, pode afetar o resultado. Então é isso que nós temos que observar. Cuidados necessários, então nunca iniciar o procedimento, que é aquilo que eu tinha comentado. As atividades, então, informar o procedimento ao paciente, que seria o adequado, retirar o termômetro do frasco, enxugá-lo com gaze, até chegar na atividade final, que seria de averiguação da temperatura, tá? Então, por exemplo, marcar 3 minutos no relógio, iniciando no momento em que o termômetro e assim continua o nosso procedimento, a sequência de atividades, tá? Ações em caso de não conformidade. Então, qualquer temperatura acima de 38, além de registrada, deverá ser comunicada imediatamente à supervisora. Preparado por e aprovado por. É isso que a gente precisa ter num procedimento operacional básico. Carlos, mas ali, por exemplo, no que você falou que ia comentar, né, ter uma ação já proposta. Tudo bem, deixa um espaço a mais e anota se acontecer alguma coisa. Vamos supor que um paciente passe mal, porque medir a temperatura é um procedimento muito simples, mas quando for tirar sangue, passe mal, o que aconteceu, quais foram as reclamações do paciente, para que isso possa melhorar, possa virar, na realidade, melhorias, tá? Futuras melhorias e futuros projetos também, pequenos ganhos, perfeito? E aí eu posso entrar no assunto com vocês do porquê usar a padronização, tá? Então, melhoria da capacidade de realização das tarefas, delineamento claro dos objetivos de trabalho, facilitação do treinamento de novos operadores, melhoria e consolidação da segurança, redução da variabilidade de um mesmo operador e entre operadores diferentes. E o que isso está em destaque aqui para vocês? Por que está em destaque? Porque é tudo isso que a gente vem comentando no curso, tá? Metodologia Lean Six Sigma, ela reduz variabilidade dos processos. É até difícil eu implementar um projeto de melhoria sem um mínimo de padronização, tá? Como eu comentei lá no início do conteúdo, se eu chego numa empresa que trabalha 2 turnos, numa agência com várias filiais, e cada empresa, cada filial executa de uma forma distinta, eu preciso entender aonde esse projeto vai ser aplicado, tá? Porque se eu melhoro esse daqui, eu tenho um outro padrão para comparação, para checar se está ok ou não. Então eu preciso ter um mínimo aí de padronização. Claro, ao realizar esse mínimo, a gente já começa a sentir todos esses benefícios, tá? Redução do tempo de setup, diminuição das quebras e paradas de equipamentos, incorporação das ideias dos próprios executores, né, para melhorar e facilitar o trabalho, aquele não desperdício, né, que nós estávamos comentando de não envolver os profissionais, e estabelecimento de uma base inicial de melhoria dos processos, tá? Então são fatores que fazem com que a gente use a padronização, utilize isso a nosso favor e, claro, sempre buscando melhoria contínua dos processos. Bacana? Quero que vocês deem uma olhada em vários. Eu tenho certeza que se você já implementou algo ou padronizou algo dentro da sua empresa, você percebeu uma série deles em prática. Quando a gente avançar um pouquinho, eu tenho alguns conceitos de padronização no Lean Manufacturing, né? Então a gente falou que essa formação na realidade de vocês é uma formação de Lean Six Sigma. Eu gostaria de apresentar 2 ferramentas rapidamente sobre o Lean, né? A padronização no Lean. Então a gente tem lá a tabela de combinação do trabalho padronizado. Então essa tabela, o que ela é, pessoal? É um formulário que apresenta para cada operador um processo produtivo, os tempos gastos com operações, trabalho manual e movimentação. E eu tenho o diagrama do trabalho padronizado que ilustra a sequência de trabalho apresentando os movimentos, a localização dos materiais e o layout de processo. Vamos dar uma olhada, que além disso, né, também contém aí áreas críticas de fator de segurança que requerem monitoramento e etc. Vamos dar uma olhada nessa primeira ferramenta que nós mostramos para vocês, que é a tabela de combinação do trabalho padronizado. Então perceba lá, eu tenho uma tarefa, né, A, tarefa B, eu tenho ali o tempo manual, automático, né, se for o caso, e o tempo de caminhada. E o tempo total da operação, que vai se estender até chegar aqui em 80 minutos. Qual o processo é esse? Eu vou descrever aqui essa informação, tá? De qual é o processo, eu tenho data, eu tenho número de itens, eu tenho se a atividade é manual, automática ou caminhada, então eu consigo identificar todas essas informações aqui no gráfico. Perceba, finalizou uma atividade manual, tem um ponto aqui de encontro, tem um ponto, uma caminhada, até a tarefa
C e assim sucessivamente. Para que isso, pessoal? Mostrar, ilustrar como o trabalho deve ser executado. É uma ferramenta a mais que nós podemos utilizar em projetos do Green e Black Belts e também em projetos de melhoria contínua, tá? E a outra que nós comentamos com vocês, que é o diagrama do trabalho, também, tá? Tem aqui um cabeçalho básico, como vocês podem perceber. Essas figuras foram retiradas do livro da Christina Werkman, tá? Ferramentas do Lean Manufacturing, vocês podem dar uma olhada lá, um livro bem completo, é um livro que vai fazer total diferença na formação em Lean Six Sigma. Vale muito a pena fazer a aquisição desses livros. Mas eu tenho aqui, ó, doca de expedição, mesa de inspeção com símbolos, perceba, ó, qualidade, tá? Eu tenho aqui também uma outra informação de estoque, padrão em processo. O profissional sai daqui, vai para a atividade 2, vai para 3, volta, e esse profissional pega, vai para a atividade 2, vai para 3, que é o desbaste, e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, levando em consideração o processo de uma empresa, possivelmente de manufatura. Bacana, pessoal? Então é mais uma ferramenta também que eu queria apresentar para vocês nesse treinamento. A gente tem um recado numa próxima aula para a gente poder finalizar todo esse conteúdo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que a gente tenha modificado um pouco o pensamento de vocês a respeito de processos. Eu vejo vocês nesse próximo encontro. Até lá!